Então, na semana passada, nós estávamos situando São Tomás de Aquino dentro do conjunto da história que a gente estava falando. Nós começamos com o Concílio Vaticano II, que falava da necessidade que a Igreja tem de homens sábios. E nós falamos que São Tomás de Aquino, ele tinha chave para isso. E que justamente por causa disso, São Tomás de Aquino foi exaltado pelo Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II pediu que ele se tornasse o mestre da Igreja em matéria de teologia. E aí ele começou a fazer uma história que começou na Antiga Grécia. E fomos indo, passamos por alguns pontos-chave, Santo Agostinho, e começamos a falar de São Tomás. E a gente aproveitou e comentou a busca de René Descartes por um princípio que fosse princípio absolutamente certo do conhecimento, onde ele pudesse tirar conclusões sem medo de errar e que fossem válidas perenemente, não importa quais fossem os desenvolvimentos da ciência ou as descobertas humanas. E nós mostramos que aquele princípio que o Descartes tinha encontrado, ele não era válido, porque ele jamais poderia ser o primeiro princípio do conhecimento. Que o próprio princípio que ele colocou, no próprio enunciado dele, já pressupunha outros conceitos anteriores. E o pensamento nunca pode ser o primeiro princípio do conhecimento humano, porque para você pensar, pelo fato de você pensar, deduzir que você existe, é porque antes de você ter aquele pensamento, você já sabia o que era existir. Você já sabia o que era ser. Para você perceber a existência do teu pensamento, você tem que perceber primeiro o que é existir. E, inclusive, você aí tem um engano notabilíssimo do Descartes, que essa posição do Descartes assume que o ponto de partida do conhecimento humano é o conhecimento de si próprio, da própria alma, do próprio pensamento. E pelo que a gente estava falando nas aulas passadas, o ponto de partida do conhecimento humano não é o autoconhecimento. O ponto de partida do conhecimento humano é o ser das coisas materiais e não o ser do espírito. O ser com que a gente faz os raciocínios, o ser ao qual a gente reduz a evidência de um raciocínio, não é o ser da alma, é o ser ao modo das coisas materiais. Então, antes de a gente perceber que a nossa alma existe, que o nosso pensamento existe, você tem que perceber que um ser material, uma boneca, a própria mãe, a chupeta, qualquer coisa, você tem que perceber que alguma coisa material existe. Depois que você consegue identificar que essa coisa material ela é que você começa a ter estrutura para poder fazer uma introspecção e você perceber que você pensa, portanto você existe. Para você fazer um raciocínio desses, você já tinha que ter feito muitos outros anteriores. Então aquilo não era o princípio no ponto inicial do conhecimento humano. E você postular uma coisa dessas só pode levar
a erros de lógica, de filosofia, de metafísica gigantescos, como inclusive levou no desenvolvimento da teoria de Descartes, veio uma série de outros desdobramentos da filosofia de Kant, a filosofia de Hegel, e depois acabou vindo inclusive o marxismo. O marxismo veio a Revolução Comunista, veio a Guerra Fria, veio a bomba atômica, veio a Segunda Guerra Mundial, quase veio uma terceira, e por incrível que pareça, essas coisas se basearam em teorias que começaram ali com a santa inocência de uma coisa desse tipo. Mas ele estava chamando a atenção que na verdade esses princípios que o Descartes estava procurando já existiam e estavam na filosofia tradicional, na filosofia de São Tomás de Aquino. E esses princípios eram três. Os princípios onde a gente pode basear o pensamento humano. Não todos, mas a gente pode basear um conhecimento absolutamente certo, do jeito como Descartes estava querendo. E esses princípios eu estava dizendo que eram o princípio pelo qual alguma coisa existe, e que essa alguma coisa que existe, ela se move ou se transforma, e que quando a mente humana percebe o que é existir, essa estrutura que a mente humana está percebendo é uma estrutura da realidade. Aí eu lembro que no fim da aula alguém veio me perguntar: mas como que você pode provar uma coisa dessas? Principalmente o terceiro. E o primeiro, na verdade, não se prova, mas você pode reduzir ao absurdo. São postulados. O primeiro, que alguma coisa existe. Você não pode provar, mas é óbvio que tem que ser assim, porque se alguma coisa não existe, se nada existe, se nenhuma coisa existe, então não adianta procurar conhecimento. Então não precisa de primeiros princípios do conhecimento. O conhecimento também não existe, então você não precisa se preocupar com o assunto. A outra coisa que é, se alguma coisa existe, alguma coisa que é dessas coisas que existem, pelo menos uma se move, é capaz de transformação, também é evidente, porque se nada é capaz de transformação, também não é possível a busca pelo conhecimento. Porque a busca pelo conhecimento supõe que você está procurando conhecimento, então alguma coisa está mudando. Se nada muda, então também a gente não precisa se preocupar com esses princípios. O conhecimento é impossível, você não precisa procurar os primeiros princípios, uma coisa impossível. O terceiro também é por via de absurdo. O terceiro não significa que tudo que a gente vê é verdade. Não é isso. O terceiro significa que o conceito de ser que a mente humana capta e que a mente humana usa para fazer os seus raciocínios e para enxergar os primeiros princípios dos raciocínios, ele não é uma estrutura mental que não tem correspondência na natureza. E isso não quer dizer que é certeza que vocês existem. Eu posso até pôr em dúvida. O que eu quero dizer é que quando eu entendo que alguma coisa exista, e pelo menos uma coisa tem que existir, não é possível que não exista nada, o que a gente entende como existir é exatamente a qualidade que essa coisa que existe ela tem.
Ou seja, não é uma ilusão. Se você investigar através da mente as propriedades básicas do existir, vão ser as propriedades básicas do existir daquela coisa que existe. Se isso não fosse verdade, também o conhecimento não seria possível. Porque você está postulando que alguma coisa existe. E depois você postula que o que você entende por existir não é o que acontece na realidade. É a mesma coisa que o fulano que chega para você e diz: olha, eu vou ser humilde, eu tenho todas as qualidades do mundo, eu sou generoso, eu sou honesto, eu sou valoroso, eu sou paciente, eu sou casto, eu sou um anjo, eu sou um santo, eu sou executivo, eu sou ótimo diretor, eu tenho liderança, eu não tenho nenhum defeito. Ou, para dizer a verdade, vamos reconhecer, eu tenho apenas um. Eu sou mentiroso. Então, na verdade, com isso você anulou tudo o resto. Então ocorre a mesma coisa nesse terceiro princípio. Se você diz que alguma coisa existe, e depois você não reconhece que quando a mente humana entende que o que é existir, você não reconhece que esse conceito é exatamente o fenômeno, é exatamente a realidade que se dá quando a coisa existe, você está anulando o primeiro princípio. Sim, alguma coisa existe. Só que na mente humana o existir é uma ilusão. Ninguém sabe o que acontece realmente. E quando eu tenho a impressão que uma coisa existe que não é o nada, isso é apenas um conceito mental que eu não sei o que isso significa. Ou seja, você anulou todos os anteriores. Então não serve para nada. E por incrível que pareça, com esses princípios você consegue reduzir as coisas mais inacreditáveis que existem. E algumas delas eu estava contando na semana passada. Apenas a exemplo. Mas na verdade é muito mais. E toda a filosofia antiga, a filosofia de São Tomás, ela tem as consequências mais notáveis de tudo isso. Você pode provar, inclusive, a partir disso, que existe Deus. E é uma prova absolutamente certa e que não admite nenhuma sombra de erro, e que pode vir as descobertas científicas que vierem, isso aí não vai se alterar nunca, porque se baseia em cima dessas três coisas. Só quando uma dessas três coisas não for certa, e quando uma dessas coisas não for certa, nenhum conhecimento vale mais, inclusive aquele que provou que essas coisas não são certas, é que a gente vai poder mudar de ideia. Então, eu estava dando uma lista na semana passada e faltou eu dizer uma na lista que é tremendamente importante e talvez a gente use até hoje mais tarde. Por isso que eu estou relembrando disso com mais detalhes. Então, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que a gente podia deduzir desses princípios. Primeiro, que o universo inteiro ele é finito, não é infinito, como inclusive se pensava até 100 anos atrás. E ele é limitado, ele vai até um certo ponto. Depois daquele ponto, não existe nem espaço vazio. Aliás, outra coisa que você pode provar é que não existe espaço vazio. Aquilo que a gente chama de espaço é a própria extensão dos corpos. Então, não existe espaço vazio nem sequer dentro do universo. O suposto espaço vazio que existe no universo, na verdade, é a extensão de um corpo.
E existe maneira de você provar isso, e talvez a gente discuta esse ponto brevemente. Como é que se pode compreender que não existe vazio, mas que na verdade existe apenas a extensão dos corpos. Quer dizer, para você criar aquilo que a gente supostamente acha que é o espaço, você tem que criar o corpo. Na hora que você cria o corpo, a extensão do corpo cria nos bulbos a ilusão do espaço vazio. Mas na verdade não tem espaço vazio. Deus não criou um espaço vazio e colocou um corpo. Deus criou um corpo e deu uma extensão. Aí deu a impressão que tinha um espaço vazio. O segundo item que a gente falou era que o movimento das coisas, ao contrário da física newtoniana, não depende da força da gravidade. Mas o movimento, não que a força da gravidade não existe, mas ele não é a causa do movimento das coisas. O movimento dos corpos, a causa dele é o movimento do universo inteiro. Que pode ser mediado ou não por uma força de gravidade, ou seja lá o que for, mas a própria força da gravidade só existe, se ela existir, se é que ela existe, por causa do movimento global do universo. A terceira coisa que a gente falou é que se você tem uma parte do universo e você tem o universo inteiro, mesmo que a parte de dentro for muito grande, se a parte externa a ele parar, a interna, ela não só para, como inclusive se reduz quase a nada. Se reduz a um estado extremamente elementar. De onde que você deduz aí que a própria estrutura dos corpos depende do próprio movimento do universo. Se nós estamos podendo aqui falar, conversar, e a gente não está virando pó, menos do que pó, que o pó já tem uma estrutura complexa, se a gente não volta à estrutura mais elementar, que apenas tem existência e nada mais, é porque o universo está girando. Se o universo parasse de girar, nós imediatamente a gente estaríamos destruídos. E nós e tudo o resto que nos cerca. E depois a gente falou que o quarto item era que nós, seres humanos, temos uma inteligência que tem consciência, e que essa consciência intelectual, essa capacidade de enxergar as coisas, que a gente existe, fazer raciocínios, enxergar uma verdade, essa daí, ela está acima dos princípios do movimento material, ou seja, dos princípios da mecânica newtoniana. Então a consciência humana não é explicável pelos princípios que a física moderna apresenta hoje. E uma verdade, e a gente hoje é mais fácil de exemplificar isso sem fazer grandes raciocínios, recorrendo ao exemplo do computador. Que todo mundo tem plena consciência que o computador não é capaz de ter consciência de si próprio. E não existe maneira alguma de fazer um programa de computador que reconheça que ele existe. Você pode fazer um computador que ele detecte que vocês existem, que ele sirva café, que ele perceba se você está chorando, que ele chore junto, que ele dê carinho, dê consolo. Ele vai fazer tudo isso, mas sem ele perceber nem que ele existe e nem que vocês existem. Então, essa consciência é uma realidade, essa consciência que existe em nós, apesar de que ela está ligada com o corpo,
o que é evidente, porque se eu pegar uma marreta e quebrar a cabeça de uma tijolada em alguém, ele vai parar de perceber isso. Então ela, de alguma maneira, ela depende de uma ligação com o corpo, mas ela não obedece às leis que a gente conhece do corpo. E mais surpreendente ainda é que, também no outro item que a gente estava falando, que também a gente pode mostrar que a consciência limitada que existe nos animais também não obedece às leis conhecidas da física, as leis que a gente tem. Apesar de que o animal não percebe que ele existe, mas ele consegue perceber o dono, ele consegue perceber de uma maneira sensorial, e que também jamais um computador conseguiria perceber as coisas como um animal percebe. E isto também você pode mostrar a partir daquele princípio. Os dois últimos que eu vou estender agora, e que nós vamos usar logo em seguida, essa extensão, é que chama muita atenção. No primeiro eu falei que o universo, segundo você reduz a partir desses princípios, o universo é finito. E ele se move. Mas ele se move não por inércia. A inércia da física newtoniana é um absurdo do ponto de vista metafísico, do ponto de vista desses princípios. A gente pode postular que haja inércia, fazer de conta que existe inércia como se fosse um modelo para fazer um cálculo. Mas na verdade não existe inércia. Os corpos, a inércia é uma tendência que existem as coisas, que se elas estão em movimento, elas continuam em movimento. Então, para você parar, você precisa fazer uma força. Então, você tem que deter a inércia delas. E, ao mesmo tempo, se eles estão parados, a inércia é a tendência dos corpos ficarem parados. Para você empurrá-los, você tem que fazer uma força. E você, num sistema limitado, você pode fazer de conta que isso é verdade. E os cálculos dão certo para lançar um foguete, para você empurrar as coisas. Mas não existe essa tendência. Se as coisas parecem que você tem que fazer força quando elas estão em movimento para parar, é porque o movimento de todas as coisas depende do movimento global do universo inteiro. Se o universo inteiro está empurrando aquela coisa, é óbvio que vai haver uma inércia, mas que não é uma propriedade do corpo. É o próprio universo que está empurrando aquilo. Como quando você vai fazer um cálculo, você está empurrando um livro, qual é a força que precisa fazer para empurrar o livro? Seria muito complicado eu calcular o movimento do universo inteiro e aí eu determinar qual é a força que o universo inteiro está fazendo em cima do livro para eu poder vencê-lo. Então eu simplesmente postulo que existe uma inércia e que essa inércia está dentro dele. Mas não era assim que o Newton achava. Quer dizer, o Newton, ele, por ignorar esses princípios, exatamente como Descartes, ele postulou uma série de outras coisas que estão em contradição frontal com esses princípios. Porém, a gente vamos voltar depois a falar desse assunto, porém, o fato é o seguinte, que o universo inteiro ele se move, mas não é por inércia, que é o que mais ou menos a física moderna postula, que houve um Big Bang, depois daquela explosão, o resto vai por inércia.
E o segundo você pode deduzir esses princípios, esse movimento, se o universo está se movendo, é porque existem forças além do universo que o fazem mover. E essas forças são do tipo que da natureza da mente humana. São forças conscientes. Só que muito mais elevadas do que o ser humano. E essas forças, em última análise, são movidas por um ente que tem essa mesma natureza da mente humana, só que num grau elevado ao infinito, sem limitação nenhuma. Quer dizer, as forças que estão movendo o universo são forças limitadas, mas elas são forças conscientes, não são forças que a física que a gente tem hoje poderia conhecer. Todas as forças que a física moderna descreve, elas são totalmente inconscientes. Mesmo os próprios elétrons, força eletromagnética, força da gravidade, nenhuma dessas tem consciência. As que movem o universo, elas têm consciência, são do tipo da mente humana, mas são limitadas. Essas, por sua vez, elas são movidas, em última análise, por uma outra que tem a mesma natureza da mente humana, mas de uma forma, de um modo totalmente limitado. E essa daí, quando a gente consegue descrevê-la, baseado nesses princípios, você encontra uma semelhança muito grande entre essa primeira força, essa primeira causa, com o Pai de Jesus Cristo, o Pai que Jesus Cristo descrevia. Só tu, o Pai, és o verdadeiro Deus onipotente. E que na verdade não era só o Pai, era um modo de falar. Na verdade, quando se fala o Pai, é o Pai, Filho e Espírito Santo, essa finalidade toda. É extremamente semelhante o que a gente vê. Mas tem mais uma coisinha, que essa primeira causa, quando a gente faz todo um longo raciocínio, que a partir daqueles princípios a gente descreve esse conhecimento genérico do universo, não dá para chegar nos detalhes, certo? Os detalhes tem que ficar a cargo das ciências experimentais, mas dá para julgar o esqueleto dos resultados. Quando a gente chega nessa primeira causa, essa primeira causa, a gente consegue demonstrar que não só ela é a causa do movimento do universo, mas também ela é a causa do próprio ser do universo. Essa causa não tem causa, ela existe sem causa alguma, ela está fora do tempo, e ela não só move o universo, mas como ela tirou o universo do nada. Ela é responsável pelo ser das coisas. Você pode demonstrar que ela possui o ser. Essa causa primeira possui o ser num nível muito mais elevado do que todos os demais seres. Inclusive por causa disso, porque todos os demais entes dependem para existirem dessa primeira causa, e essa primeira causa não depende dos outros. Então, obviamente, ela tem que ter essa qualidade de ser e de existir num grau muito mais profundo, num grau, inclusive, ilimitável. E ela, por consequência, ela é a causa criadora de todos os entes. E nesse ponto a gente não tinha chegado, mas aqui eu vou chamar a atenção de vocês de uma outra coisa, e que vai ser importante porque nós vamos falar em seguida. Existe uma coisa muito importante que a gente deve perceber aí. Vamos supor que a gente tivesse demonstrado já que existe uma causa primeira que criou todas as demais coisas, ou seja, ela tirou elas do nada. Houve um tempo em que as coisas não existiam e ela fez com que elas surgissem no ser.
O que eu quero chamar a atenção de vocês é que um raciocínio bastante simples pode mostrar para todos nós que, se é verdade isso, essa causa que criou o ser de todas as coisas, ela tem que continuar mantendo o ser de todas as coisas na existência. Ela não pode criar as coisas do nada e simplesmente deixar elas existindo autonomamente. Além de que ela tem que movê-las, tá? Porque se não mover, elas não desaparecem, mas se desintegram. Quer dizer, se a causa primeira não mover o universo não deixa de existir, mas ele se reduz a um estado tão primitivo que não existe mais movimento algum. O universo se reduz a menos do que pó. O próprio pó, ele se move. Imagine um pó tão primitivo que nem poderia mover. E é um estado onde os entes não teriam diferença nenhuma entre si e que não poderiam, consequentemente, um mover ao outro. Para um corpo mover um outro, tem que haver um universo se movendo. Então, a primeira causa, além de mover todo o universo e manter a estrutura das coisas do jeito como ela é, ela precisa também sustentar as coisas no ser. E ela não pode criar as coisas do nada e deixar as coisas existindo por sua autonomia. E como que a gente pode provar isso? Isso é a parte mais fácil de provar. Supondo que seja verdade que existe uma causa criadora, é muito simples de provar. Que ela tem que continuar exercendo o seu efeito. Porque é só a gente pensar um pouquinho. O ato criador, se ele existe, não é um movimento. Tá? Você não vai criando as coisas do nada, então é nada, é um pouquinho menos do que nada, é mais ou menos nada, é nada mais um pouco, e aos poucos ele vai aparecendo. Para você criar uma coisa do nada, você tem que tirar imediatamente do nada. Na verdade, você não tira do nada, é um modo de dizer. Não havia nada. Num determinado momento, uma coisa apareceu. Uma coisa entrou no ser. Para essa coisa entrar no ser, tem que ter havido uma causa. Porque se você tem um puro nada, no puro nada não vai aparecer uma coisa por si mesmo. Algo tem que ter feito isso. É esse ente que ele é ilimitado, ele é infinito e ele não precisa de causa para existir. Ele existe necessariamente. É esse que faz a coisa sair do nada. E veja que não é um movimento. A coisa, quando sai do nada, ela sai do nada instantaneamente. E para ela, na verdade, a causa criadora não é a causa de ela ter saído do nada. Ela é a causa da existência da criatura no primeiro momento. A gente fala que tirou do nada, mas não houve esse movimento de tirar. O que houve é um primeiro momento de existência. Nesse primeiro momento de existência, aquele ente teve que ter uma causa para existir naquele primeiro momento. Ora, no segundo momento, no terceiro momento, no quarto momento da existência dessa coisa, a estrutura dela não é diferente em absolutamente nada do primeiro momento. Portanto, se ela era dependente de uma causa primeira no primeiro momento, ela vai ter que ser dependente no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Porque se no terceiro, no quarto e no quinto, que era exatamente igual a como ela era no primeiro,
se ela não dependesse da primeira causa para existir, ela também não precisaria de depender no primeiro momento. Então ela poderia ter sido criada por geração espontânea. Então está provado. Quer dizer, pela carinha de vocês, eu tenho a impressão que não convenceu. Mas é a pura verdade. Certo? Se a coisa, no segundo instante, ela é igual a do primeiro, é igual a no terceiro instante, é igual a do primeiro, no quarto é igual a do primeiro, ela é igual ao primeiro em todo momento. E no primeiro momento, na verdade, não houve um movimento para você criar a coisa, simplesmente a coisa surgiu inteira no ser por uma dependência para aquele primeiro momento de existência de uma causa externa, e os outros momentos são iguaizinhos ao primeiro, então é porque nos outros momentos ela também é dependente daquela outra, daquela causa primeira. Mesmo ato que cria, mantém? É o mesmo ato que cria, é o ato que mantém. Aliás, não existe diferença entre o ato de manter e o ato de criar. Exatamente isso. Portanto, isso significa uma coisa extraordinária. Que quando a causa primeira cria, e ela é semelhante, ela é mais semelhante à nossa inteligência do que a matéria. Ela não é uma força pessoal. Ela é uma força consciente. Ela tem uma consciência, uma inteligência sem limites. E quando a causa primeira cria, ela cria justamente por sua natureza intelectual. Ela cria como uma força da inteligência. E isso significa que ela tem que continuar exercendo esse influxo durante todo o tempo que a coisa continua existindo. Se ela criasse a coisa e ela esquecesse de continuar mantendo ela no ser, no mesmo momento em que ela esquecesse, a gente voltaria para nada. E isto a gente poderia, inclusive, visualizar de uma maneira um pouquinho melhor, imaginando se nós pudéssemos criar alguma coisa. Se nós pudéssemos criar alguma coisa. E nós não podemos, só Deus é que pode criar do nada. Mas supondo que a gente pudesse, pela força da nossa mente, criar uma casa, criar um carro, então a gente se concentra e cria um carro. Seria uma desgraça, porque a gente teria que continuar pensando naquele carro sem parar um único segundo. A primeira distração que houvesse, plim, acabou o carro. Você está andando com aquele carro na 23 de maio, na hora que criou o carro, distraiu um segundo, sumiu o carro. Você cai lá na 23 de maio e o fulano que vem atrás passa por cima. Então, daí você dá para perceber a grandiosidade imensa que deve ser Deus, por ele ter criado o universo, está movendo esse universo todo. E se ele, durante todos esses bilhões de anos que o universo foi criado, sabe lá quando, ele tivesse esquecido um segundo de manter tudo isso na existência, a gente nem teria percebido. Ninguém ia ter colapso cardíaco, ninguém ia perceber, as coisas não iam cair em cima da gente, simplesmente é como se estivesse apagando a tomada da televisão. Acabou. Tudo. E aí teria que fazer tudo de novo. Certo? Isto eu não estou contando apenas por curiosidade. Tem uma razão de ser que a gente vai ver logo logo. Mas aí vamos continuar. Então, isso inclusive você veja que
isso é uma visão do universo muito diferente daquela que as ciências passam para a gente hoje. E essa é uma visão que tem mais fundamento do que a da ciência. Tá? Não estamos condenando com isso as ciências. Elas estão descobrindo fatos, detalhes extremamente importantes, mas elas não conseguem ter uma visão de conjunto, elas não conseguem chegar a primeiros princípios. E muitas coisas que a física ela acreditava 300 anos atrás, por exemplo, desde Newton até 100 anos atrás, os cientistas imaginavam que o universo era infinito. De repente, no começo do século XX, descobriram que não, era finito mesmo, e que depois da borda do universo não tinha nada, nem espaço vazio. E chegaram à mesma conclusão que já estava provada aqui. E outras. E com certeza, mais cedo ou mais tarde, vão ter que acabar chegando a todas. Porque essas aqui têm um princípio absolutamente certo. Bom, mas tem uma razão por que eu estou falando isso. Antes de eu falar dessas razões, eu queria dizer também o seguinte: nós chegamos até São Tomás de Aquino, na aula passada. E aconteceu, historicamente, com São Tomás de Aquino, alguma coisa que vale a pena mencionar para a gente introduzir o assunto seguinte. Que entre os santos padres da Igreja, havia alguns que manifestamente eram muito mais notáveis do que outros. E os santos padres na história da Igreja são inúmeros. Santo Isidoro, Orígenes, Clemente de Alexandria, Santo Inácio de Antioquia, Hermas, São Gregório de Nissa, e são tantos que todos eles juntos foram reunidos numa coleção de 500 volumes e 1000 páginas cada um. Porém, desses todos, alguns foram manifestamente mais notáveis do que os demais. E eles acabaram sendo conhecidos como doutores da Igreja. E esses doutores da Igreja eram, até a Renascença, apenas 8. Que eram 4 santos padres do Ocidente e 4 santos padres do Oriente. Então, no Oriente, os doutores da Igreja eram São João Crisóstomo, foi bispo de Constantinopla, por volta do ano 400, 500. São Gregório de Nazianzo, Santo Atanásio, foi bispo de Alexandria, e São Basílio, que organizou a vida monástica no Oriente. São os 4 doutores da Igreja do Oriente. No Ocidente, os doutores da Igreja eram São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, pela primeira vez de uma forma mais perfeita, e dedicou a vida a isso e aos comentários da Sagrada Escritura. Santo Ambrósio, que ajudou a converter Santo Agostinho, o próprio Santo Agostinho, e tem mais um outro, São Gregório Magno, que foi um monge beneditino que se tornou Papa. Desses aí, manifestamente, o maior de todos foi Santo Agostinho. Não tem a menor dúvida em relação a isso. E o número desses doutores, 4 no Oriente, 4 no Ocidente, bem simétrico. E
foi um número visto, inclusive, meio providencial, e que a igreja sempre achou que era alguma coisa da divina providência. Que assim como houve 12 apóstolos, certo? E teve 12 profetas menores e 4 maiores, assim como houve os apóstolos, e depois dos apóstolos não teve mais apóstolos, houve uma quantidade enorme de santos padres, mas o Espírito Santo tinha inspirado 8 doutores, 4 no Ocidente e 4 do Oriente, para iluminar a igreja com seus ensinamentos de uma maneira mais notável do que os demais. E os santos padres continuavam vindo, existindo, apareceram figuras notabilíssimas entre os santos padres, e alguns que a gente hoje pouco ouve falar, mas são pessoas extraordinárias. Por exemplo, teve na Alemanha, e valeria a pena estudar esse indivíduo, né? As obras dele são todas em latim. Quem souber latim, nós temos elas em disquete, em formato de texto. Na Alemanha apareceu um monge beneditino chamado São Ruperto, que é uma coisa simplesmente impressionantíssima. Depois do São Ruperto veio o próprio Hugo de São Vítor, que eu, no meu entender, junto com São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, são os 3 maiores teólogos da história da igreja: Hugo de São Vítor, São Tomás e o Santo Agostinho. E teve o discípulo dele também, que deixou uma marca fora do comum, o Ricardo de São Vítor. Pessoas de um saber, de uma profundidade e de uma inspiração do Espírito Santo manifesta que aquilo ali não é a luz do Espírito Santo que fala através dessas pessoas, não existe luz do Espírito Santo. E, no entanto, nunca a igreja achou que deviam ser chamados doutores da igreja, porque os doutores da igreja eram 4 no Ocidente e 4 no Oriente. Os apóstolos eram 12, os profetas eram 12, e pronto. Isso daí foi assim que Deus construiu a igreja, apesar de que isso nunca foi declarado no dogma de fé. Até que um dia apareceu um indivíduo chamado São Tomás de Aquino, que escreveu uma obra que está a anos-luz de tudo isso. Quer dizer, perto de São Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, ele que, na verdade, possibilitou que viesse o São Tomás de Aquino, mas a obra de São Tomás está tão mais à frente de Santo Agostinho que ninguém consegue negar isso. Está anos-luz diante de Santo Agostinho, apesar de que ela não torna obsoleta, muito pelo contrário, a obra de Santo Agostinho. Mas não existe absolutamente nada de parecido com São Tomás de Aquino em toda a história humana. E o resultado depois a história acabou confirmando essa apreciação, porque depois de São Tomás de Aquino, a igreja inteira, pelo menos a igreja latina, começou a se introduzir nos escritos dos doutores da igreja e dos santos padres através de São Tomás de Aquino. Era uma coisa de um nível tão alto, tão profundo, tão conciso, tão claro, que a melhor maneira de você entrar na ciência sagrada era estudar primeiro São Tomás de Aquino, e depois, com as luzes que tinha de lá, você percorreu o resto. E São Tomás de Aquino começou a ensinar a igreja inteira. As pessoas foram, os cristãos, os teólogos, foram se introduzindo na tradição cristã através de São Tomás de Aquino, que os ensinava. E aí ficou evidente que a lista dos doutores não podia ser 8,
Porque se o São Tomás de Aquino não fosse doutor, aqueles 4 também não seriam. Aqueles 8 também não seriam. Então, ficou claro, né? Até hoje não apareceu um outro apóstolo. Os apóstolos são só 12, mas São Paulo 13. Acabou. Mas os doutores apareceu mais um. Tão claro, tão manifesto, que ninguém podia negar. E, de fato, aí um belo dia, o São Pio V, ele declarou Tomás de Aquino doutor da Igreja. E o 9º doutor da Igreja. E ficou claro a partir daí que os doutores da Igreja não eram 8. Que o número não era fixo. Podia aparecer outros. E logo em seguida, o sucessor dele, o Sisto, acho o 5º ou 6º, não lembro o número, que era franciscano, ele disse, bom, mas então o número não é fixo, então São Boaventura, é evidente que São Boaventura também é doutor da Igreja. São Boaventura era um padre franciscano que dava aula junto com São Tomás de Aquino, na mesma escola, provavelmente um dava aula numa sala, o outro dava aula na outra. E realmente era um caso que merecia também ser doutor da Igreja. Então apareceu 10 doutores da Igreja. Bom, aí é evidente que com isso a porteira se abriu. E então começaram a aparecer outros. Santo Isidoro de Levília, São João da Cruz, e Santo Antônio de Pádua, e foram sendo declarados vários outros, e o número chegou a 30 e pouco. Só que todos eles eram homens, certo? Que ninguém acreditava que poderia haver um doutor da Igreja mulher. Assim como antes de São Tomás de Aquino, ninguém acreditava que poderia haver um doutor da Igreja fora dos 8 primeiros. Todo mundo achava que estava encerrado. E aí aconteceu um outro prodígio que nem São Tomás de Aquino. Verdadeiramente é um prodígio do mesmo nível do São Tomás. Apareceu uma mulher que começou a escrever certas coisas num nível de profundidade tamanho que a partir dali todo mundo que estudava teologia, pelo menos uma determinada área da teologia, não podia mais aprender teologia sem estudar os escritos dessa mulher. E depois de 500 anos ficou evidente que essa mulher estava ensinando a igreja toda. E se é impossível existir um doutor mulher, então essa mulher está fazendo o quê? Porque ela está fazendo exatamente o que um doutor da igreja deveria estar fazendo. Uma santidade eminente, uma doutrina fantástica, que ninguém nunca tinha visto alguma coisa parecida antes. É impossível, depois dela, você estudar esse assunto sem conhecer os textos dela, que isso não é um doutor da igreja, não existe doutor da igreja, só que essa daí, por incrível que pareça, os homens da época, era uma mulher. Então, ficou evidente que uma mulher podia ser doutor da igreja. E aí o Paulo VI, logo após o Concílio Vaticano II, proclamou Santa Teresa de Ávila doutora da igreja. E aí, com isso, abriu também a porteira. Quer dizer, logo em seguida, o próprio Paulo VI declarou Santa Catarina de Sena doutora da igreja. Santa Catarina de Sena jamais seria declarada doutora da igreja se não fosse Santa Teresa. E assim como ninguém seria declarado doutor da igreja se não tivesse aparecido São Tomás de Aquino. Todos os outros 30 e pouco foi por causa de São Tomás, que quebrou, digamos assim, entre aspas, no tabu. São Tomás de Aquino foi tão extraordinário que conseguiu quebrar a regra que não existia. E Santa Teresa foi tão extraordinária
que conseguiu quebrar a regra que uma mulher não pode ser doutora da igreja. E é justamente a revolução que a Santa Teresa fez na teologia, ela ainda está no começo, certo? Durante o século, a primeira metade do século XX, antes dela ser declarada doutora da igreja, uma grande quantidade de padres dominicanos, conhecedores profundos de São Tomás de Aquino, começaram a analisar as obras de Santa Teresa à luz dos critérios de São Tomás, à luz dessas coisas que a gente estava falando. E começaram a descobrir coisas absolutamente fantásticas. E só parou porque depois do Vaticano II veio uma crise na igreja e no momento pouca gente tem nível para poder continuar o que esses dominicanos estavam fazendo. E seria inclusive bem dentro da linha do Concílio Vaticano II se tivesse continuado. Ainda há de continuar. Então, para a gente poder continuar esse assunto que nós estamos falando, e inclusive para poder continuar a entender exatamente São Tomás, eu preciso falar alguma coisa de Santa Teresa. E que realmente, num certo sentido, você pode comparar Santa Teresa com São Tomás, no sentido que é uma sabedoria tão manifesta, teve que aparecer um São Tomás para poder se decretar novos doutores sem seus 8. E teve que aparecer uma Santa Teresa, uma sabedoria tão manifesta, para poder se aceitar a ideia que uma mulher poderia ser doutora da igreja. Por que não se aceitava? Não é por preconceito contra mulheres, é porque tinha uma frase, tem uma passagem nas Epístolas de São Paulo, onde ele dizia que ele não queria que as mulheres ensinassem dentro da igreja. Mas, obviamente, São Paulo devia estar se referindo ao ensino oficial como se fosse bispo, como se fosse magistério da igreja. E é óbvio que as mulheres podem ensinar, as mulheres têm que ensinar os próprios filhos. Nada impede de uma mulher ser catequista. E nada impede que uma mulher que seja iluminada pelo seu conhecimento, um conhecimento teológico, ou como Santa Teresa, não tem cabimento você proibir ela de ensinar e transmitir para os outros. É o que ao contrário, ela tem que fazer. É o que Santa Teresa fez. Bom, Santa Teresa, a gente tem que falar alguma coisa e depois misturar isso com São Tomás. Santa Teresa tem uma história bastante sui generis. Ela é uma freira que nos anos 1500 ela entrou num convento, e onde esse convento ela era um convento bastante relaxado, não no sentido moral, mas no sentido do rigor espiritual. Se conversava muito, se falava muito no parlatório, o tempo para oração era pequeno, eles rezavam o ofício, mas depois parecia uma casa comum. E um belo dia, quando mais ou menos ela chegou por volta dos 20 anos, a própria Santa Teresa se perguntou o que ela tinha vindo fazer naquele convento. Que se fosse para conversar daquele jeito, para se interessar pelas coisas do mundo e para ela levar uma vida quase que mundana, apenas evitando pecado grave, não teria sentido ela falar. E aí caiu nas mãos dela um livro que existe até hoje, existe inclusive em formato eletrônico,
um livro de um padre franciscano que ensinava a rezar. Chamava-se Terceira Abecedário Espiritual, de um padre cujo nome era Francisco de Osuna. Chamava-se Abecedário Espiritual porque ele tinha 23 capítulos, cada capítulo começava com uma letra do alfabeto. Mas, no fundo, os 23 capítulos, tirando o segundo, eles diziam praticamente a mesma coisa. Eles ensinavam uma maneira de praticar a vida espiritual, de praticar a oração. E repetia isso através de milhões de exemplos, milhões de explicações, e repetia tanto até que a pessoa tivesse que cair a ficha. Inclusive, isso mostra como é bom, às vezes, a gente repetir as coisas. A Santa Teresa só aprendeu a rezar porque encontrou um livro que repetiu 1 milhão de vezes. Como é que era para fazer, e de maneiras completamente diferentes uma da outra, mas sempre a mesma técnica. Aí um belo dia a ficha caiu e ela disse que ela se propôs a fazer o que estava no livro, custasse o que custasse. E passaram-se 20 anos e ela perseverando naquela prática. Durante esses 20 anos, a Santa Teresa, ela observou transformações profundas na vida dela, na vida interior. E eram tão grandes que, depois de 20 anos, ela resolveu fazer uma reforma do Carmelo. Ela percebeu por que as pessoas não conseguiam alcançar uma vida espiritual mais profunda. Juntou 13 colegas, fez uma reforma do Carmelo. E um padre fez uma pegadinha com ela, fez uma armadilha para obrigar a escrever o que tinha acontecido nesses 20 anos dentro da alma dela. Ele disse para a Madre Teresa que provavelmente a Inquisição iria pegá-la e ela seria condenada como uma herege, porque a Inquisição era forte na Espanha naquela época e ela estava perseguindo todo mundo. Então a Madre Teresa ia ser alvo da perseguição da Santa Inquisição. O que não era verdade. A Santa Inquisição nem estava, ela tinha mais de se preocupar do que com ela. Mas o padre disse, olha, a melhor maneira de você evitar isso é você escrever um relato pormenorizado de tudo que você aprendeu durante os últimos 20 anos e do que você está querendo ensinar para as suas freiras. E você não esconder nada. Os fatos externos não interessam. Eu só quero saber o interior da sua alma. Eu quero que você me descreva as mudanças pelas quais você foi passando desde que você começou a praticar o que esse livro do Frei Francisco de Osuna estava pedindo. Você fica tranquila que eu não vou mostrar para ninguém. E se não mostrar para ninguém, significa o seguinte: hoje você vai nas edições paulinas do mundo inteiro, qualquer um pode encontrar. Você entra na internet, o relato está lá em português, em espanhol, em italiano, e nenhum teólogo sério que estuda espiritualidade pode dispensar ler esse relato e outros. Mas ela disse, não vou mostrar para ninguém, a gente só vai mostrar para a Inquisição para eles terem certeza que você é honesta. E aí a Santa Teresa caiu na armadilha, tá certo? Ela fez aquilo que durante os primeiros 1500 anos de história da Igreja nenhum santo teve coragem de fazer um relato detalhado das transformações que dentro da alma humana ocorrem quando a gente começa a ter uma vida séria de oração. E normalmente o que a Santa Teresa escreveu, todos os santos sabiam.
São Tomás sabia, São Bento sabia, São Francisco sabia, Santo Domingo sabia, mas eles não contavam. Por uma questão de intimidade. As mulheres também sabiam. Santa Gertrude, Santa Edvige, Santa Brígida, todas elas sabiam. Mas isso não se contava. Se contava só na intimidade da orientação individual para quem chegasse naquelas coisas. E então era uma coisa assim muito curiosa. Todos os santos sabiam, mas depois que eles percorriam o caminho. Antes de percorrer o caminho, ninguém sabia com esses detalhes. Santa Teresa foi a primeira que fez isso por causa da sabedoria de quem obrigou e enganou ela. Então ela escreveu. E mais tarde, passaram-se mais 20 anos, e quando ela chegou aos 60 anos, a Santa Teresa tinha fundado já a congregação, fez a reforma carmelita, mas ela não era mais a superiora. Quem realmente tinha poder de mando ali era um outro padre. E esse padre tinha percebido que durante os últimos 20 anos a Santa Teresa tinha amadurecido na vida espiritual muito mais do que naqueles primeiros 20. E aí ele chegou de novo para ela, aliás, outro padre chegou para ela e disse que ele queria um relato detalhado do que tinha acontecido nos últimos 20 anos. Só que, como agora não tinha mais problema da Inquisição, ele teve que se valer de um outro artifício. Ele disse: olha, a coisa é a seguinte, agora o superior sou eu, você tem voto de obediência, então você tem que obedecer e não discuta. Eu quero um relato detalhado do que aconteceu na tua vida interior nos últimos 20 anos. E aí ela disse que ela era ignorante, que ela não sabia teologia, que ela não podia escrever um negócio desse, que ela não sabia nem como começar, que ela estava confusa, etc. E disse: não interessa, ordens são ordens. Você tem voto de obediência e eu não quero desculpas. Se você fez aquele primeiro, você vai fazer um outro do mesmo jeito. E aí não teve forma de escapar, teve que fazer. E aí surgiu um livro que é uma das maiores obras-primas da teologia de todos os tempos. E é uma coisa totalmente sui generis, que não existe semelhante na literatura teológica, nem antes de Santa Teresa, nem depois. Tem nada igual. E, num certo sentido, parece uma suma teológica. Quer dizer, ainda ninguém fez uma suma teológica como São Tomás, nem antes nem depois. E nunca ninguém conseguiu descrever as coisas que estão nesse livro da Santa Teresa como foram escritas por ela. Esse livro chama-se As Moradas do Castelo Interior. E é um livro curioso, porque ele, diferente de São Tomás de Aquino, que você precisa, para entendê-lo, saber filosofia, você exige requisitos prévios, a linguagem de Santa Teresa é a linguagem comum. Teoricamente, basta você ser um bom cristão, saber quem é Cristo, saber o que é igreja, saber o que é oração, saber o catecismo. Basta você saber isso, não precisa estudar Aristóteles, história da igreja, não precisa nada. É só os conceitos elementares da vida cristã. Você abre o livro e lê. E o curioso é que, ao longo dos anos, eu tenho exortado muita gente a ler esse livro, e o resultado é sempre o mesmo.
todo mundo acha fantástico, divino, incrível, extraordinário, sublime, mas na hora que a gente pede, mas explica o que você entendeu, eu não entendi nada. Eu não consigo entender o que tem lá. É fora do comum. Aquilo... mas qual é a palavra difícil? Eu não sei o que tem lá. Realmente, se a gente fizer uma leitura atenta, deveria dar para entender. Mas o fato é que ou as pessoas não fazem leitura atenta, ou não sei o que acontece. Até agora eu não vi ninguém que eu pedi para ler, que depois eles vieram me contar que estava lá. Certo? A gente tem feito um esforço nos cursos que a gente dá para tentar traduzir aquilo em outras palavras, mas o curioso é que não precisaria traduzir, já está traduzido. Mas em suma, o que está escrito ali? A primeira coisa notável desse livro é que a Santa Teresa, ela diz que ela traça, não no livro que ela escreveu 20 anos antes, nesse último livro, que é As Moradas, que ela escreveu quase perto dela morrer. E quando já tinha... ela já era visivelmente uma pessoa transformada 20 anos antes. 20 anos depois, ela disse nesse livro que ela traça o percurso da vida espiritual inteira. E ela diz que nesse percurso existem 7 moradas. E ela vai descrevendo as moradas uma por uma. Ela descreve toda a trajetória da vida espiritual. O que é particularmente extraordinário nisso, no relato dela, é que, pelo que ela mesmo dá a entender, 20 anos antes, quando ela escreveu a autobiografia e foi apresentada na Inquisição, e que a Inquisição inclusive devolveu e falou, mas por que você está me apresentando isso? Isso aqui não tem nada para ser perseguido. Não, isso aqui é porque afinal ela não ia escrever. A Santa Teresa, inclusive o fulano da Inquisição, ele fez questão de tirar uma cópia para uso pessoal. A primeira cópia foi do inquisidor, que ele queria meditar melhor no livro. Mas quando ela fez o primeiro livro, ela estava naquilo que ela mesma chamou depois da 6ª morada. Então, durante aqueles 20 primeiros anos de oração, ela passou da 1ª para a 6ª morada. Nos últimos 20 anos, ela acabou descobrindo que existe uma 7ª morada. Inclusive, quando ela descobriu que existia isso, ela disse que ficou surpresa, que ela nunca imaginava que pudesse existir uma coisa dessa. Aquilo que ela chama da 7ª morada. E, de fato, isso era algo que os teólogos já vinham desconfiando na história da Igreja. Que no caminho do desenvolvimento da vida espiritual existe um topo. Um topo máximo que nem todos os santos chegam, que é a 7ª morada. Já se desconfiava disso. Você lendo, por exemplo, os relatos agora eu não sei citar exatamente onde, mas você lendo a vida de São Bernardo, você percebe que as pessoas desconfiavam que São Bernardo tinha alcançado alguma coisa desse tipo. Mas ninguém sabia exatamente o que era. E a primeira pessoa que descreveu com clareza o que era a 7ª morada, e que aparentemente é o fim da vida espiritual, é o último estágio da vida espiritual, não existe, além disso, mais do que isso,
foi a Santa Teresa, que está justamente nesse livro. Pela primeira vez apareceu um relato detalhado, não só do percurso que vai até lá, mas inclusive do que era a sétima morada e do que e tudo muito bem descrito. E logo depois que a Santa Teresa morreu, um colega dela, que era o São João da Cruz, que também tinha chegado no mesmo ponto da vida espiritual, percebeu algumas lacunas que a Santa Teresa tinha esquecido de escrever, etc. Ele escreveu alguns livros para completar o que ela tinha escrito. Mas a Santa Teresa, quando ela descreve as moradas, ela tem uma coisa bastante curiosa, que, ao contrário do que era de se esperar, ela não descreve essas moradas como etapas. Ela diz no livro dela que, na verdade, ela chegou a perceber, que Deus lhe revelou, que essas moradas, elas já existem dentro de nós. Todas as 7. Todas nós nascemos com 7 moradas. Apesar de serem etapas que a pessoa vai percorrendo, a estrutura das 7 moradas já existe dentro da alma. Então, nós nascemos com elas. Então, dentro de nós temos uma espécie de um castelo que está dentro da nossa alma, que tem a primeira morada. Dentro das primeiras existem as segundas, dentro das segundas existe a terceira, como se fosse uma cebola, e vai indo até a 7ª. E ela diz que nesta 7ª mora Deus. E mora Deus mesmo que o indivíduo seja um pecador. Quer dizer, todos nós nascemos com a 7 e que Deus mora. É só quando a gente se converte ao cristianismo, ou é batizado, ou a gente começa na vida espiritual, que nós que não ocupamos nenhuma dessas moradas, que elas existem dentro de nós, e onde Deus está esperando a nós na 7ª, é que a gente começa a entrar dentro do castelo, pela porta de trás, pela porta externa. Então, quando a gente passa do pecado para o estado de graça, nós entramos dentro do castelo, nós entramos na primeira morada. E a maioria das pessoas não passa da primeira. Não entra na segunda, na terceira, nem imagina o que tem. E quando a gente perde o estado de graça, a gente é reconstituído para fora do castelo. Então, as pessoas, quando vivem no pecado, elas nem chegam para dentro dele. E isto é uma coisa que frequentemente causa um certo desconcerto em quem vive. Porque você veja só, a gente sabe que Deus mora em nós pela graça. E que no pecador Deus não mora pela graça. E a Santa Teresa não nega isso. Mas ela diz que todos nós nascemos com as 7 moradas, apesar de que a gente está fora delas. Nós são estruturas internas da alma. Que quando a gente recebe o estado de graça, nós começamos a percorrer esse castelo como uma trepadeira que vai invadindo pela periferia e vai chegando no centro. Chegar na última morada é uma coisa difícil. Provável, a maioria dos santos não chega lá, das pessoas muito santas. E não quer dizer que a gente não pudesse chegar lá, mas não é comum.
Porém, toda essa estrutura já existe dentro de nós e nasce junto conosco. E a gente não adquire as 7 moradas pelo batismo, nem pela graça, nem pela confissão. Mesmo o pecador tem as 7 moradas e, segundo Santa Teresa, Deus mora, mesmo na alma do pecador, lá na 7ª morada, esperando que ele venha. E, apesar de ela não dizer isso, a gente conclui também uma coisa evidente. Se o fulano morrer no pecado, ele vai para o inferno com as 7 moradas de tudo. Então, o ser humano que se condena, não se salva porque vive no pecado, pode ser o Adolf Hitler. Ele vai para o inferno, espero que ele não esteja lá, mas é um forte candidato. Se o Adolf Hitler foi para o inferno, ele foi com as 7 moradas e tudo, e Deus lá morando na 7ª, esperando por ele chegar lá, aonde ele não vai chegar nunca. E como é que se explica uma coisa dessa? A Santa Teresa não é teóloga e ela, de propósito, não tentou fazer teologia, por causa do medo da Inquisição, que não havia razão no caso dela, mas ela, justamente para evitar controvérsia, quando pediam para escrever, ela escrevia do jeito como ela via. Então, olha, eu estou vendo que é assim, Deus está revelando que é assim, então é assim que é, e ela não tentou dar uma explicação. Então, durante muito tempo, os escritos de Santa Teresa foram estudados e examinados, mas só se começou realmente a analisar aquilo teologicamente na linha de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino no começo do século XX. Até o começo do século XX, Santa Teresa, quando ela era lida como uma orientação prática, uma coisa pragmática. Então, eu não sei de ninguém, durante os primeiros séculos, que tivesse tentado explicar, mas o que significam essas 7 moradas? Como é que podem existir? Mas não é difícil da gente entender. Se a gente pegar os textos de São Tomás e pegar todas as ciências sagradas, a gente entende o que isso significa. Por quê? Veja só, Santa Teresa diz que Deus mora na 7ª morada, dentro de nós. E todos nós temos acesso. O problema é que nós não estamos em estado de graça muitas vezes, então nós estamos fora do castelo. Mas Deus está lá do mesmo jeito. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Suma Teológica e ver o que São Tomás de Aquino diz de como Deus está nas coisas, a gente vai conseguir entender o que isso significa. Porque logo no começo da Suma Teológica, São Tomás de Aquino pergunta: Deus está em todas as coisas? Santa Teresa diz que Ele está na nossa alma, e na nossa alma tem 7 moradas, e na 7ª está Deus. E São Tomás de Aquino pergunta: é possível que Deus esteja em alguma coisa? E ele responde: olha, a grande objeção que a gente teria a dizer que Deus está em alguma coisa é o fato que Deus é infinito. Se Deus é infinito e Ele estivesse nesse copo, quer dizer que Ele não seria mais infinito, que o copo seria maior do que Deus. Se Deus estivesse nessa sala, significa que essa sala abarcaria Deus. E por isso que as pessoas acham que Deus não poderia estar nas coisas, porque as coisas não teriam Deus. E Deus, sendo infinito, não poderia ser conhecido por nada. Mas aí, São Tomás diz o seguinte: mas é que não existe só essa maneira de estar nas coisas. Existem outros modos pelo qual uma coisa pode estar em outra sem precisar estar fundido. E um deles
é justamente aquele que a gente estava falando no começo da aula, pelo ato criador. Que nós acabamos de provar que se o ato criador existe, porque nós não provamos que existe um ato criador, nós não provamos que Deus é a causa do ser de todas as coisas. Eu falei que a gente podia fazer isso usando aqueles princípios. Mas, supondo que existe um ato criador, vamos dar isso por provado, por fé ou por razão, nós acabamos de falar no começo dessa aula que Deus não poderia criar uma coisa e deixar ela na existência, sozinha. Ela tem que continuar, ele tem que continuar sustentando essa coisa no ser. Ora, se ele tem que continuar sustentando essa coisa no ser, é porque, sem estar contido por essa coisa, Deus tem que estar nessa coisa. Então São Tomás de Aquino diz, sim, é verdade, Deus está em todas as coisas, não como quem contém, mas como quem sustenta no ser. Porque se ele deixasse de sustentar a coisa no ser e deixasse, portanto, de estar sob essa forma naquela coisa, a coisa sumiria. Então Deus está em todas as coisas sim. E de uma maneira que as coisas não o contêm, muito pelo contrário, é Ele que contém as coisas. Aí ele continua, mas não existe outra maneira de Deus estar nas coisas? E ele diz sim, que Deus está na alma dos homens santos. Como? Pela graça. Porque o que faz alguém ser santo é justamente a graça santificante. E a graça santificante é uma criação de Deus. Quando a gente se converte e a gente começa uma vida espiritual, não é apenas uma mudança de ideia. O que acontece é que Deus de fato infunde na nossa alma um esplendor sobrenatural, que aquilo vai se desenvolvendo e é aquilo que vai percorrendo as moradas que Santa Teresa descreveu. E como ele é criado, essa graça é criada por Deus, e ela tem que continuar a ser sustentada no ser por Deus. Então Deus também mora de um modo especial na alma dos homens santos. Então São Tomás de Aquino, ele reconhece basicamente dois modos de Deus estar nas coisas. Um, pela criação do nada, e pelo qual ele sustenta o ser das coisas. E outro, pela infusão da graça, que é, apesar de haver uma controvérsia teológica nisso, na teologia séria recente, mas vamos admitir que, vamos pular por cima, mas que é uma criação. Quer dizer, a infusão da graça é uma criação. Quando existe um verbo na Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura hebraica, que é especial para a criação do nada por Deus, e que é o verbo bará. Quando na Sagrada Escritura diz no começo, Deus criou o céu e a terra, ele diz que Elohim bará Haered o Aruá. Então ele criou o céu e a terra. E esse verbo, ele só é usado para a criação do nada por Deus. Quando é o homem que cria alguma coisa, a Sagrada Escritura usa outro verbo. Mas no Salmo 50, quando Davi se arrepende, do pecado que ele fez, que mandou matar um general para poder casar com a mulher dele, ele escreve um salmo, que é o Salmo número 50, onde ele diz: cria em mim, Senhor, um espírito novo. E ele usa o verbo bará, um verbo que só é usado para a criação do nada por Deus. Onde você vê que até mesmo semanticamente a Sagrada Escritura dá a entender que a graça, a infusão
infusão da graça é uma criação do nada. E então existe, para quem conhece uma controvérsia filosófica na teologia recente, que eu só cito que existe para se alguém estiver lido dizer, mas como você diz isso? E o teólogo tal diz tal coisa. Eu estou dizendo porque eu acho que é uma criação mesmo. E tem algumas razões para supô-lo, inclusive essa é uma. Mas, ora, se a criação, se a infusão da graça é uma criação do nada, Deus também vive na alma do homem justo, não só porque criou a alma do homem justo, mas porque criou a própria graça. E fora outros motivos, porque a graça também, ela manifesta a vida divina para o homem. Então isso, mesmo que não fosse uma criação, seria uma presença. E São Tomás reconhece basicamente esses dois modos de Deus estar presente nas coisas. E existem modos especiais, como o modo de ele estar presente na Eucaristia, mas que não vem ao caso. No fundo, se reduz a isso. Como Deus cria as coisas do nada, ele tem que sustentá-las, então ele está presente. E como Deus infunde a graça, nos homens justos, além de criar o próprio homem justo, ele tem que estar presente pela graça. Daí, para explicar Santa Teresa um pouco. Por quê? Porque nós temos uma alma, tá? E essa alma, ela não é produto de transmutação de corpos que já existia. Nós não somos como os cachorros que, apesar de eles terem vida, mas tudo que há no cachorro, ele veio da matéria inanimada, do alface, da terra, de outras coisas que já existiam. Então, ao se gerar um cachorro, Deus não precisou criar nada que não existisse antes. É uma transformação corporal. E apesar de que, como a gente falou antes, mesmo assim, a psicologia do cachorro está acima da capacidade de compreensão da física pelos princípios que ela usa hoje. Mas o fato é que Deus não precisa, ao criar uma formiga, ao fazer isso uma formiga, ao fazer esse cachorro, Deus não precisa criar absolutamente novo que já não existia. Mas quando Deus cria um ser humano, quando se gera um ser humano, a mesma coisa não ocorre. Que a nossa alma espiritual, ela não vem de coisas que vinham antes, ela tem que ser criada naquele momento, do nada. Portanto, no ser humano, o corpo, ele pode ver o que já existia, mas a alma dele tem que ser criada naquele momento. E se ela tem que ser criada naquele momento, ela tem que ser mantida no ser. Que é impossível você criar uma coisa e não mantê-la no ser. Portanto, Deus tem que estar presente na nossa alma de uma outra maneira, que não é nem o modo como ele está na criação do universo e nem o modo como ele está pela graça. Deus tem que criar naquele momento que a gente passa a existir, Deus tem que criar naquele momento um novo ente, que é a nossa alma. E esse ente ele tem que continuar mantendo no ser. E se ele tem que continuar mantendo no ser, e pelo fato de ele ter criado uma coisa, ele está presente de uma maneira especial, então ele também está presente de uma terceira maneira na nossa alma. Uma terceira maneira que São Tomás de Aquino passou desapercebido, mas para Santa Teresa não passou. E é justamente quando ela diz que então em todos nós temos 7 moradas, e na 7ª morada Deus está morando, só pode significar isso que quando Deus cria a nossa alma, Ele cria a nossa alma a partir da 7ª morada. Ele, do mesmo modo como
quando se faz um corpo, se faz primeiro a substância do corpo, e a extensão do corpo, a dureza do corpo, isso é uma consequência da criação da substância do corpo. Ele emana de uma estrutura central. Quando você cria uma substância, você cria a substância, e dessa substância emanam os acidentes. A gente tem que, se considerar esses princípios, a gente tem que chegar à conclusão que a alma humana é criada por Deus a partir da sétima morada. E aí todo o restante se desdobra como se fosse uma emanação. E Deus continua sustentando no ser a nossa alma pela sétima morada, daí que ele mora dentro dela, pela sétima morada, e o resto, as outras seis, e a inteligência humana, a vontade humana, e todo o resto da sua estrutura é uma consequência daquilo. E isso explica por que se a alma humana ela morre no pecado, ela vai para o inferno com as 7 moradas de tudo. Porque se é justamente essa estrutura, ela deriva do ato criador da alma, se a gente fosse para o inferno e não fosse para as 7 moradas, e Deus não estivesse sustentando ela no ser, a gente desapareceria no mesmo instante. Então tem que ser desse jeito. Ela tem razão. E essa é a única explicação possível para uma coisa dessa. Então ele nos sustenta infinitamente no inferno. Nos sustenta infinitamente no inferno. Então, assim como Deus está em todas as coisas, e tudo que está no inferno, Deus está nela também. Por incrível que pareça, Deus está no inferno. Só que as pessoas do inferno, infelizmente, não podem gozar dele. Aliás, o odeiam, se torturam por causa disso. E prefeririam ser aniquilados, mas não vão ser aniquilados. Sim. E como um caminho regressivo. Porque a maioria não conseguimos entrar na primeira. Sim, exatamente. Bom, então você veja bem. Aí, na verdade, colocado essas coisas, você vê o seguinte, que o livro da Santa Teresa, ela vai descrevendo o que acontece na alma humana quando a gente vai atravessando a primeira morada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e até chegar na sétima. E você vê que essas transformações não são transformações de opinião. Não são simplesmente que a pessoa pensou diferente. Você vê que isso são transformações estruturais. São transformações que correspondem a essa ideia, que não são etapas. São estruturas que existem dentro da alma. Então, analisando o que ela fala, analisando em linhas gerais o que ela fala, a gente pode perceber que na tradição cristã já existia alguma ideia disso, mas não tão clara como Santa Teresa. Desde o começo da tradição cristã se fala que existe que a vida espiritual ela tem um caminho, e esse caminho é dividido em 3 etapas. Essas 3 etapas foram descritas por muitos autores com uma linguagem bastante diversa uns dos outros. A linguagem mais comum é aquela que a gente chama essas etapas de via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Em linhas gerais, a vida purgativa, em meio do relato de Santa Teresa, que é bem mais detalhado, a vida purgativa corresponde à primeira morada.
A vida iluminativa corresponde à segunda e à terceira. E a vida unitiva corresponde à quarta, quinta e sexta. E a sétima você pode colocar como o ápice da vida unitiva ou alguma coisa que não tinha sido descrita e se deixou para surpresa de quem percorresse. Uma surpresa que quem chegasse no fim da vida unitiva encontraria a sétima morada. Mas, de modo geral, quando se descrevia isso na tradição cristã, pareciam que eram apenas etapas. Na Santa Teresa, ela vai entender que, não, além de serem etapas, são etapas que correspondem a uma estrutura interna criada na alma por Deus. E uma outra maneira de descrever isso é a maneira como está descrito nos textos de Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor descreveu as três etapas da vida interior como se fossem 3 dias. Inclusive ele escreveu um tratado chamado Tratado dos 3 Dias. Ele diz que existe na vida espiritual, existe o primeiro dia, que é o dia do temor. E existe o segundo dia, que é o dia da verdade. E existe o terceiro dia, que é o dia do amor. Então, o temor corresponde à purgativa. A verdade corresponde à iluminativa. E o amor corresponde à unitiva. Então, a semelhança e a afinidade dos termos é bastante clara, porque na vida purgativa é quando é a primeira etapa da vida espiritual, e a maioria das pessoas não passa dela. É a etapa onde a gente se purga dos pecados. A gente faz um esforço para se purificar dos pecados, dos vícios, das desordens. E a gente costuma fazer isto, na maioria das vezes, pelo temor daquilo que é pecado, pelo temor de ir para o inferno, pelo temor do que for, ou simplesmente por um sentido de dever. E depois disso surge uma outra época da vida interior que chama vida iluminativa, e que o Hugo de São Vítor chama o dia da verdade. As duas coisas têm muita afinidade, porque a verdade por si própria ilumina. Então, é uma etapa onde a gente começa a compreender o sentido das coisas, que começa a ver clareza, começa a se entender por que se fazem as coisas. E as coisas começando a fazer sentido, a gente começa a progredir na virtude. Não tanto por temor ou por dever, mas porque nós estamos vendo claramente o sentido delas. E é a época em que as pessoas não se limitam a fazer apenas o cumprir o dever delas. É a época em que, por exemplo, a gente começa a rezar de uma maneira mais sistemática, que a gente percebe que através da oração vem uma luz, que essa luz não é apenas a luz do entendimento que a gente obtém lendo livros e mais livros, mas é a luz que através da oração ela vai tornando a nossa alma cada vez mais clara. E que o próprio Santo Agostinho percebeu que, quando acontece isso, essa luz não é a luz da razão natural, é uma luz que vem do alto e que é o próprio que a gente já comentou. E então, normalmente, na vida iluminativa, a gente faz muito mais do que apenas o dever. A gente vive uma vida espiritual onde a gente se entrega ao apostolado, se entrega à vida de oração, se entrega ao estudo, aprende a renunciar a si mesmo, a gente começa a viver para Deus.
E a gente não está restrito simplesmente à prática dos mandamentos num sentido minimalista. E o Ricardo de São Vítor, que foi discípulo de São Vítor, quando comenta o Canto dos Cânticos, diz que na vida purgativa nós somos servos. Na vida iluminativa nós somos filhos. E na vida unitiva nós somos esposos. Então existe o amor de servo, o amor de filho e o amor de esposo. E que também é sugestivo, porque a terceira etapa é a vida unitiva. E a vida unitiva ela é descrita por William São Vítor como a via do amor, o guia do amor. É próprio do amor unir as pessoas que se amam. Então é evidente que existe uma afinidade de nomenclatura. E, por outro lado, a união é própria dos esposos. Um filho pode amar um pai, mas ele nunca vai se unir a um pai como se imagina-se que a esposa se una com o seu cônjuge. E, então, a Santa Teresa, ela em princípio, ela estava chegando a um nível de detalhamento sobre dados que a tradição cristã tinha, que parte com a tradição cristã, mas eram bem mais detalhadas, com um acréscimo, que no fim da vida iluminativa existe uma outra coisa que é a sétima morada, no fim da vida iluminativa, e que essa foi a primeira vez que se contou como era exatamente. Então, na próxima aula sobre a interpretação das horas, nós vamos falar algumas coisas nos detalhes do que a Santa Teresa estava colocando e refletir e dar razões teológicas para algum deles, chamar a atenção como isso interpreta de uma maneira mais profunda várias passagens do Evangelho e mostrar o que isso tem a ver com o São Tomás de Aquino e com as coisas que nós estamos falando. Na aula que vem, pode ser que eu não esteja aqui, no domingo que vem, então eu lembro a coisa do e-mail. Se vocês não receberem nenhum e-mail, é porque não vai ter. E mandar para todos e vocês colocam informação. Então nós estaremos aqui. Deus abençoe a todos e a gente espera ver vocês de novo.